Olá! Hoje o Vitrine na TV está aqui na sede da Ultraimagem UBA, mais precisamente no auditório Doutora Maria Aparecida Rinaldi, e nós vamos conversar mais uma vez com o Dr. Márcio Rinaldi, radiologista. Dr. Márcio, o que é a angiorressonância? É um exame de ressonância magnética, onde a gente vai estudar os vasos do corpo humano e principalmente a angiorressonância cerebral, que é a mais usada, que hoje em dia ela é usada até nos grandes centros e hoje a medicina já tem ela como check-up, né? Porque muitas causas de morte súbita, principalmente após os 50 anos, uma das causas importantes seria a ruptura de aneurismas, e esses aneurismas eles são diagnosticados com esse tipo de exame, que é a angiorressonância magnética. Outra indicação, né, de se fazer a angiorressonância magnética seriam naqueles pacientes que nunca tiveram dores de cabeça, nunca tiveram cefaleias e de repente começam a ter dores de cabeça, e essa dor de cabeça, uma das indicações seria a realização da angiorressonância para investigar se essa dor de cabeça não é uma sinusite. Obviamente tem N causas de dores de cabeça, uma delas é o aneurisma, né? E a angiorressonância seria o exame para começar a investigar a possibilidade ou não de um aneurisma. A gente sabe que o aneurisma, se ele diagnosticado antes de ter a ruptura, ele é altamente tratável. Caso contrário, quando ele rompe e dá uma hemorragia, né, que o leigo chama de derrame, quando ocorre esse derrame, o caso torna-se grave. Então, hoje em dia, tende-se a fazer essa angiorressonância, que é um exame que não se usa contraste para se realizar ele. Muitos pacientes, às vezes, têm medo do contraste, têm medo de ter reação ao contraste, apesar de que o contraste usado em ressonância magnética é um contraste muito menos alergênico, dá muito menos efeitos colaterais do que o contraste usado em tomografia computadorizada, mas muitas pessoas ainda têm receio de usar o contraste, mesmo sendo o contraste da ressonância magnética, que é um contraste menos alergênico e com menos reações adversas. Então, esse exame ele é sem contraste, é um exame rápido, por volta de 15 minutos a gente já conclui o exame. O paciente às vezes tem que ficar só um pouco imóvel durante o exame para que as imagens não saiam distorcidas, mas é um exame muito rápido, sem contraste, inócuo. A ressonância ela não tem radiação, diferente do raio-x e diferente da tomografia computadorizada, né? Como nós já falamos, a ressonância é um método capaz de dar detalhes da anatomia, e principalmente a angiorressonância, ela dá detalhes dos vasos. A gente consegue detectar aneurismas com um pouco mais de 3 milímetros, a gente já consegue detectar esses aneurismas. O que seria um aneurisma? Seriam pequenas dilatações dos vasos que, se for crescendo, a parede vai ficando frágil e pode romper por, às vezes, até um pequeno pico hipertensivo. A pressão do paciente subir um pouquinho, esse aneurisma pode se romper e dar o que o leigo chama de derrame cerebral. No caso da angiorressonância arterial cerebral, é para diagnosticar pequenos aneurismas. E existe a angiorressonância cerebral venosa, quando você tem casos de suspeitas de trombose venosa. Aí já são casos quando a pessoa tem sintomas, né? Tem muitos casos comuns de pacientes jovens que têm enxaqueca e usam anticoncepcional. São muitos os casos que nós já pegamos de diagnóstico com suspeita de trombose venosa cerebral. Então, nesse caso, é usada a angiorressonância venosa cerebral. Tá? Quando é venosa cerebral, na grande maioria das vezes a gente usa o contraste da ressonância, que é o gadolínio. Agora, quando a gente está para fazer o check-up da angiorressonância cerebral, que está sendo muito difundida para se diagnosticar pequenos aneurismas, e a gente analisa as artérias cerebrais, e esse realmente a gente não usa contraste para se fazer o exame. Já podemos dizer assim que nós temos hoje um meio de saber, de se prevenir até um derrame cerebral. Antigamente, quando se tinha um aneurisma cerebral, praticamente tinha que se abrir o crânio da pessoa para fazer o tratamento. Hoje a gente não precisa mais, dependendo da localização, dependendo do tamanho do aneurisma. Hoje em dia existem os tratamentos endovasculares, que o
o neurocirurgião vascular, ele vai com um catéter, ele vai nesse aneurisma, coloca umas molinhas e esse aneurisma ele fecha. Então esse defeito da parede do vaso, que dá essa dilatação, que é chamado por nós médicos de aneurisma, que ele pode se romper a qualquer momento, ele é tratado pelo cirurgião, neurocirurgião endovascular. Ele vai lá, coloca umas molinhas nesse aneurisma e esse aneurisma vai se fechar. Existe, assim, um grupo de fator de risco ou uma idade que já pode se começar a pedir, nós mesmos, a pedirmos para o médico já esse exame? Como que você, como radiologista, indica? Obviamente, Adriana, existem os fatores predisponentes, né, de causas de aneurismas, né, e que se tem a indicação de se fazer a angiorressonância cerebral. Um dos casos seria quando tem alguém na família que os fatores predisponentes seria alguém da família que pudesse ter tido uma morte súbita que ninguém da família ficou sabendo. Uma das causas seria essa ruptura de aneurisma, né, cerebral. Outro caso seria, após 50 anos, já está se indicando se fazer como rotina de check-up, porque a gente sabe que à medida que a gente vai envelhecendo, a gente é igual uma máquina, a gente vai sofrendo desgaste com o tempo e as paredes dos vasos também vão ficando mais fragilizadas. Então, após 50 anos, a gente sabe que essa fragilidade da parede do vaso pode predispor a essas formações de aneurismas. Outra coisa seria pacientes que têm uma hipertensão, que têm pressão alta e que começaram às vezes com uma cefaleia, uma dor de cabeça que nunca tinham tido antes, uma cefaleia com muita intensidade, seria uma das indicações de se pedir a angiorressonância cerebral também. Daí a importância da gente estar sempre prevenindo e procurando, né? E também pedindo aos nossos médicos de acordo com a idade, né? O que você disse aí, tem os atletas de finais de semana e tem também os metidos atletas, né? Que tem que estar sempre de olho na saúde. E vale lembrar que vocês estão sempre investindo em tecnologia, qualidade, o que é muito importante para a gente, né? Então, Adriana, esse equipamento até de ressonância magnética que nós adquirimos, um equipamento de alto campo. Nós, durante muitos anos, nós investimos em Juiz de Fora, em equipamento de alto campo, porque era um grande centro. E como tudo começou aqui, eu acho que foi o momento da gente trazer um equipamento de alto campo, da gente trabalhar com qualidade como a gente sempre quis trabalhar. É um equipamento que tem um custo muito alto para a gente trazê-lo para o Ubá, para a nossa cidade, para a região. Mas ele dá muito detalhe, uma ressonância de alto campo. Existem vários tipos de ressonância. E essa ressonância nossa é uma ressonância de alto campo, ela te dá detalhes. Então, quando você pega um exame nosso que vai levar ou para um médico daqui de Ubá, um médico para Juiz de Fora, um médico de São Paulo, ele não vai ter dificuldade nenhuma de estar interpretando junto com a gente os exames, sem falar que a gente põe à disposição online os exames, tanto para o médico que solicita aqui em Ubá para a gente, como médico de qualquer parte do mundo pode estar acompanhando os exames que a gente tem realizado. E não só ele acompanhar esses exames, como ele vai ter em arquivo também todos esses exames que, mesmo que o paciente tenha perdido o exame dele. Doutor, eu fiz um exame há 2 anos aqui na Ultraimagem. Esse exame de ressonância magnética vai estar arquivado dentro do nosso site e mediante o protocolo, lógico que isso tem tudo um sigilo ético, né, médico, mas mediante o protocolo que é dado a esse paciente ou que é dado ao médico desse paciente que solicitou o exame, qualquer médico do Brasil, de Ubá, do Brasil, de Minas, do mundo, pode estar vendo a qualquer hora e a qualquer momento, vendo e revendo esses exames de ressonância magnética dos nossos pacientes. E eu falo o seguinte, não adianta a gente também adquirir capacidade, não adquirir conhecimento se a gente não puder desfrutar e não puder ajudar as pessoas que realmente fazem parte da nossa vida. E o Vitrine na TV hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais Vitrine na TV para você.